7 mentiras sobre o socialismo que a escola nunca te contou, mas que esta professora que vos fala te conta agora. Número 1. O socialismo é a solução para a desigualdade social. Desigualdade social é algo natural em todas as sociedades, pois não existe problema nenhum em pessoas serem mais ricas do que você. O cerne do problema está na miséria. Essa sim deve ser combatida. Mas a ideia de que os pobres só são pobres porque os ricos são muito ricos é completamente nula, uma vez que isso acontece porque as pessoas são diferentes, com histórias de vida diferentes, personalidades diferentes. Mesmo se amanhã, por passe de mágica, todo o dinheiro do mundo fosse igualmente distribuído, no dia seguinte a desigualdade se instalaria novamente, justamente porque as pessoas são diferentes e fariam coisas diferentes com o dinheiro. A liberdade irrestrita se encontra justamente nas diferenças e não na igualdade. Número 2. Karl Marx foi mal interpretado e o socialismo não foi implantado corretamente. Essa é clássica. Quem nunca ouviu essa de algum professor de história ou de sociologia dentro de sala de aula, não é mesmo? Esses são os argumentos mais utilizados por aqueles que não conseguem explicar o porquê do socialismo nunca ter dado certo, mas precisam e querem continuar defendendo. Acontece que ao longo da história temos registro da Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, e todas foram tentativas de se instaurar o socialismo em seus respectivos países, mas só gerou genocídio, fome e miséria. Socialismo e comunismo acabam quase sempre em vandalismo e derramamento de sangue. Número 3. O socialismo é a solução para todos os problemas do capitalismo. Na verdade, o socialismo é uma utopia, tanto que jamais deu certo. O capitalismo foi o que, de fato, deu certo. Hoje, os mais pobres vivem em condições muito melhores do que viviam séculos passados, justamente pelo advento do capitalismo. Grande parte da população mundial do século XVIII, por exemplo, vivia em situações de extrema miséria, em um planeta com menos pessoas habitando. Hoje, a população mais do que dobrou, e apesar disso, vivem em condições muito melhores. Essa é a prova cabal de que o capitalismo não é o vilão, o socialismo é, além de ter como objetivo final uma ditadura totalitária, o comunismo. 4. Karl Marx sabia como salvar a economia do mundo e tinha um modelo de sociedade perfeita. Essa eu já repeti aqui algumas vezes, mas não custa falar de novo. Karl Marx passou 16 anos sem trabalhar enquanto escrevia O Capital, encostado na sua esposa rica, usurpando-a até que ela ficasse pobre. Dos 7 filhos, 3 morreram ainda crianças devido às condições insalubres que a sua vagabundagem proporcionava à família. Traiu sua fiel esposa com a empregada doméstica que ela pagava e teve um filho bastardo que tirou dos braços da mãe e entregou a Engels para que ele pudesse fazer o que quisesse. As 3 filhas restantes, 2 suicidaram-se na idade adulta. Ele não foi ao enterro do próprio pai, porque o pai, anos antes, cortou a ajuda financeira que dava a Marx, alegando que ele precisava trabalhar para sustentar os filhos. Falava do proletariado, mas nunca pisou um chão de fábrica. Karl Marx não soube nem como salvar a própria família, quem dirá ser competente para salvar o mundo. 5. O Estado deve prover todas as necessidades básicas da sociedade. O Estado não é pai de ninguém. O Estado deve, ou pelo menos deveria, fornecer o direito à vida, à liberdade, à propriedade apenas. Inclusive, quanto mais o Estado for interventor num governo, mais pobre ele deixa aquela população. Todos os países altamente controlados pelo Estado têm como consequências o caminho inverso, ou seja, a pobreza, a escravidão e a submissão.